Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. Estão vendo? Agora o que você deseja fazer é ser levantado por Cristo. Há uma atmosfera onde você esteja feliz, pacífico, e então ali você cria uma situação. E agora, muitas vezes nós, nas igrejas, isto pode parecer estranho, porém apenas observe isto. Agora, isto é para a igreja, é para o povo. As pessoas pegam o Espírito uma da outra em vez de receberem o Espírito Santo. Você vai até um grupo de pessoas, você observa o modo que aquela pessoa age e o tipo de gente que entra naquela congregação. De repente, elas estão agindo do mesmo modo. Você toma uma boa mulher e um homem de má índole e ele sentirá, ou ele se tornará um bom homem, ou ela uma mulher de má índole. E a atmosfera na qual você vive, você projeta o que você é através das pessoas com quem se relaciona. Então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Em que tipo de atmosfera devemos viver? Devemos viver em uma atmosfera consoladora, suavizante, de cura, com nossos corações constantemente em oração, com um amor profundo por cada pessoa com as quais entramos em contato. E isso se eu digo isto para a igrejinha que orou por mim, para a missão mundial, esse é o meu sucesso na oração pelos enfermos. Se eu não consigo entrar diretamente no sentimento da enfermidade com a pessoa, geralmente não adianta. Você tem que chegar direto até ser apenas, e você sente isso, você mesmo. Aqui, algum tempo atrás, um velho homem mexicano ali na plataforma, quando ele correu até a plataforma, muita fé, ele se prostrou, puxou seu rosário. Eu lhe disse, não é necessário, e é através do intérprete, irmão Espinosa. Então ele se levantou, ele colocou seus braços ao meu redor, começou a ir para um lado, ele era cego. Eu olhei para ele, olhei para aqueles velhos pés enrugados, provavelmente nunca havia usado um par de sapatos na sua vida. Olhei para os meus sapatos para ver se eles serviriam nele. Eu lhe daria os meus sapatos. Ele era cego. E eu olhei, ele tinha os ombros largos, um homem grande, pesava 200 e tantas libras. Eu acho, meu casaco não serviria nele. E enquanto ele estava ali de pé, e o cabelo grisalho, eu me lembrei de meu pai. Eu pensei, se o papai tivesse vivido e alcançado mais ou menos esta idade, ele estaria com mais ou menos a mesma idade que este homem, com cerca de 65 ou 70 anos. E eu penetrei num amor por aquele homem, do modo que eu pensava. Talvez ele nunca teve uma refeição decente na sua vida. Talvez ele nunca sentou-se a uma mesa na sua vida. E tudo isto, e então caminhando sozinho nas trevas, então algo atingiu meu coração.
Deus tenha misericórdia! Ele é um homem, ele é um irmão. Então, quando aquilo atinge a algo que unge, há uma criação que move ao redor e você é projetado a esta pessoa. Em poucos momentos, eu ouvi dizer alguma coisa em alta voz sobre os meus ombros e ele estava gritando, eu posso ver, eu posso ver. O que foi aquilo? O amor divino. A compaixão havia sido projetada através do Espírito Santo para este homem. E através daquilo, no fim do caminho, onde ele não podia, nada poderia ser feito, e o amor havia tomado o seu lugar, e o amor havia encontrado o amor, e então a graça soberana começou a operar. E Deus, através da graça soberana, restaurou a visão daquele homem. Vem, primeiro você tem que entrar naquele pensamento. Esta é a maneira que você tem que fazer com o pecador. Muitas pessoas oram pelos pecadores. Tudo bem, mas esta não é a maneira de se ganhar um pecador. É seu dever ganhar o pecador. Você não o ganha orando por ele. Você o ganha conversando com ele e apresentando-lhe Cristo. Esta é a sua obrigação. Este é o seu dever. É ganhar pecadores conversando com eles. E é projetando-lhes o amor de Deus através da palavra de Deus que ganha o pecador. Alguém diz, eu não iria à igreja. Com certeza eu gosto daquela mulher, eu gosto daquele sujeito. Veja, porque você os está ganhando. Se você ficasse em casa e simplesmente orasse pelo pecador, nunca entrasse em contato com ele, muito pouco poderia ser feito. Mas você tem que orar, então ir. Correto. Vai e faça isso. Agora, a projeção deste amor. Aqui, há poucos dias atrás, eu estava ouvindo um testemunho de um grande fabricante de arado de pé na plataforma. Bem, ali estavam sentados homens de negócios do mundo inteiro, sentados na plataforma, e este homem do arado. Ele se levantou e disse, bem, eu não sabia por que eu ia ser operado. E eu estimo esse homem, e ele é um grande seguidor do irmão Roberts, amigo nosso. E então, ele disse, quando descobri que eu estava ficando doente e tinha problemas de pedras nos rins, aconteceu de eu estar jantando com o irmão Oral. E disse, o irmão Oral se levantou e disse, agora, irmão, eu vejo que você está angustiado, então. Ele disse, eu vou orar por você. E ele disse, bem, louvado seja o Senhor. Eu simplesmente estava querendo que dissesse isso, irmão Oral. E disse que Oral se aproximou e colocou suas mãos sobre os seus rins. E disse, eu repreendo esta pedra renal e que deixe imediatamente este homem. E disse, quando ele o fez, disse, eu fiquei aliviado. E disse, apenas pouco tempo depois aquilo voltava outra vez. Disse, eu fui novamente até o irmão Oral e disse, ele orou novamente, eu fiquei aliviado. Mas todas as vezes que aquilo voltava, ficava pior. E ele disse, então a coisa seguinte em que pensei, se eu pudesse ir, ele disse, até o irmão Branham, e pudesse ficar diante dele, e o Espírito Santo descesse até ele, ele me diria então por que eu não fui curado quando o irmão Oral orou por mim. Então ele fez a sua viagem e foi até Louisiana. Eu estava tendo cultos ali, e me coloquei diante dele por uns 20 minutos. O Espírito Santo estava mudo, não disse nada. Eu orei por ele e ele disse que se sentiu melhor. E ele desceu, então foi embora. Ficou nervoso, agitado. Ele saiu de lugar em todo mundo. Ore por mim, ore por mim. E ele amava o Senhor. Mas finalmente chegou a um estado que ele foi mandado para Maio. Na Maio, o examinaram e disseram, você tem uma chance entre 1000 de viver. Isso deu início a uma infecção. Todo o seu corpo está envenenado e com uremia. E, me esqueci o que mais. Disseram, você tem uma chance entre 1000. Então ele disse, eu arrisquei. Ele disse, eu orei. Deus, tu sabes que te amo. E eu fui a todos os teus servos. E ele arriscou. E eles o fizeram dormir. E disse que quando acordou no quarto, ele disse que havia uma luz brilhando no quarto. E a glória de Deus o cercava. E os médicos ficaram surpreendidos. Eles chegaram e disseram, bem, o que aconteceu aqui? Ora, ele disse, quero ir para casa. O que foi isso? Vem, ele tinha baseado sua esperança em, se algo me acontecer, eu irei até o irmão Roberts. Se isso falhar, eu irei até o irmão Branham. E, no entanto, ele amava ao Senhor Jesus.
Deus teve que deixar tudo mais falhar para colocá-lo ali na sua cama, mesmo quando o médico disse não podemos fazer nada. E então, quando o amor divino alcançou o seu objetivo, a graça soberana entrou e tomou o seu lugar. Ela fará isto todas as vezes. Se seus motivos forem corretos, suas alternativas forem corretas. Se você tiver o amor divino e crer, siga em frente, sem duvidar de nada. Quando chega, parece que o fim do caminho chegou, então a graça soberana ocupa o seu lugar. Como tenho visto isto operar? Como tenho observado isso na minha própria vida? E não somente através de uma teologia, ou não através de algum tipo da experiência de outros. Estou tão feliz hoje, pois eu posso falar de uma experiência pessoal em saber que isto é verdade. Por que tememos, então, contanto que saibamos que o amor de Cristo está divinamente descansando em nosso coração, que passamos da morte para a vida, todos os demônios do inferno não têm uma chance de entrar, mesmo na morte, se você permanecer naquele amor e fé. É exatamente como um bebezinho. Você pega um bebezinho, eu lhe mostrarei para que as crianças possam compreender. Aqui está a senhora Kelly sentada aqui à nossa frente. Quando um soldado bêbado, eu creio que foi, colidiu contra eles lá e ela foi apanhada como morta aqui, eles a colocaram em um hospital inconsciente. Quando tudo tinha falhado e ela ia embora e ainda com o amor de Deus em seu coração ela sobreviveu. Foi ali aquele dia, e então a graça soberana foi projetada de acordo com o amor divino, e aqui está ela sentada esta manhã no nosso meio, viva hoje. Vejam, é algo que acontece quando você chega no fim do seu caminho, quando você chega a um ponto onde não consegue se mover. Então, o poder de Deus moverá através da graça soberana, a coisa que você vê. Você toma uma criancinha, um bebezinho que faz birra e tem acesso, e grita, e chuta, e grita, e de repente perde o fôlego. E você vê a mãe agarrá-lo e puxá-lo e jogá-lo para cima, soprar no seu rosto. Não interfira! Nunca aconteceu em toda a história médica um que já morreu assim. Ele não vai morrer, ele apenas está fazendo birra, ele está tentando fazer que tenham dó dele. Ele está tentando ser teimoso como uma mula e está apenas fazendo birra. E quando a birra chega a certo ponto, ele prende o fôlego até não conseguir mais, então a natureza se ajusta e ele se relaxa e começa a respirar novamente. Toda a correria e a gritaria simplesmente fazem gritaria e o soprar no seu rosto e o torna pior. Esta é a maneira que é depois de viajarmos de igreja em igreja, de um lado para o outro, de culto de cura para culto de cura. Irmão, tome o amor e siga adiante, porque você está no fim do caminho. Deus projetará a graça soberana quando você chegar no fim do caminho. Quando o amor encontrar seu suprimento, Deus está obrigado então. Quando você chega ao seu fim e o homem encontra seu fim, então a graça toma conta. É a natureza de Deus agir assim. Como tenho observado isto, como que quando eu estivesse... Desculpem-me por este testemunho pessoal agora, por um minuto. Vocês leram o livro ali naquele dia em Portland, Oregon, quando aquele maníaco correu até a plataforma, ele ia me matar. Todos vocês leram sobre isso, talvez, no livro. O que aconteceu? Deus me enviou para pregar o Evangelho. Aquilo eu estava fazendo. Milhares de pessoas se reuniram. As ruas estavam cheias e 6.000 e tantas estavam do lado de dentro e estava chovendo bastante. O povo ali de pé. Seus corações estavam almejando, famintos. Foi nesse lugar que não havia ninguém no campo, na reunião, e tinham que puxar você pela multidão e tudo mais com escolta policial para entrar. Eu fiquei em um quarto e ali levei 2 pequenos policiais para Cristo, ali no camarim. 2 jovens da polícia com seus 20 e poucos anos. A mãe de um deles havia sido curada na noite anterior e os 2 se inclinaram ali e eu os guiei para o Senhor Jesus. Ao entrar na plataforma para falar sobre a fé, de repente um maníaco que havia batido no pregador lá embaixo na rua, naquela tarde, tinha escapado do hospício, quebrou a sua clavícula, quebrou seu maxilar. Ele tinha mania de matar pregadores. Ele correu para dentro e pensou, esta é a minha chance. Ali em cima da plataforma veio ele, pesando cerca de 250 ou 260, aproximadamente 6 pés e 10 polegadas de altura, balançando as suas mãos para frente e para trás. Ele disse, seu hipócrita,
seu enganador disfarçado. Ali estava o culto de Deus em ordem, o povo sendo curado, milhares sendo salvos e abençoados, ministros inspirados. Este grande reavivamento bem no seu começo, então, para começar trazendo-o através do mundo. Sentado ali em cima estava T.L. Osborne, amém, o qual tem ganhado milhares e milhares de almas para Cristo sentado ali, pastoreando uma igreja com 8 ou 10 na sua congregação, descendo, saindo da galeria. E aquele maníaco correu para a plataforma para perturbar a reunião do Senhor. E ele disse, seu enganador disfarçado, seu hipócrita, impondo a si mesmo como um servo de Deus, vou lhe mostrar esta noite, você não é nenhum servo de Deus, e vou quebrar cada osso do seu pequeno corpo desprezível. E ele subiu ali em cima e cerrou o seu grande punho para me acertar. Eu virei, os pregadores se espalharam e tudo mais, parou, e ele escarrou o seu cuspe em minha face. Ele disse, seu enganador disfarçado, vou lhe mostrar o quanto você é servo de Deus, seu enganador. Eu não disse uma só palavra, eu apenas olhei para ele e de repente, o Espírito Santo, algo mais. O que você pensaria se um homem cuspisse no seu rosto? Ora, se você fosse meio genioso, você se irritaria? Claro que se irritaria. E ali apareceram 2 soldados, os mesmos 2 soldados que, com aquelas coisas nas suas mãos para derrubar o homem, para tirá-lo. Mas eu não poderia deixá-los fazer aquilo. Deus tinha trazido amor no meu coração por aquele ser mortal. Eu pensei, não é o homem, foi o diabo que o deixou nessa condição. Aquele homem seria um homem normal que desejaria amar e viver como os outros homens fazem. Mas foi o diabo que o deixou desse jeito. E um amor começou a fluir por aquele homem. E de repente aquele homem caiu e se prostrou aos meus pés ali. Quando o amor divino foi projetado, a graça soberana chegou e tomou o seu lugar. Ela fará isso todas as vezes. Aqui, não muito tempo atrás, quando... Pode ser que eu tenha lhes contado isso antes. No ano passado, no ano retrasado, é isso agora, eu estava cortando a grama lá do meu quintal, tentando aparar a grama do meu quintal ali ao redor. Eu tive que parar e mudar de roupa para ir orar por alguém. Saí, bem, minha grama estava alta. Antes de eu, lá atrás, antes de eu conseguir cortar a frente, ela crescia. E então um dia, eu estava lá atrás com minha velha máquina de cortar grama, aparando, tentando um aparador pequeno a motor. E eu esqueci que ali havia um ninho de marimbondo caçador no canto ali, e eu bati o cortador nisso. E lá atrás, eu havia tirado a minha camisa e estava sem camisa. Eu bati na cerca com o cortador de grama e sem camisa. Num instante, eu fiquei todo coberto de marimbondos sem camisa. Vocês sabem o que são, um enorme enxame de marimbondos. A pessoa poderia morrer por causa deles, uns enormes, zumbindo. Oh, eu pensei, primeiro aquilo me assustou, então de repente algo começou a acontecer, começaram a se acalmar, aqueles marimbondos continuavam a zumbir ao redor. Agora, isto parece ser coisa de criança, isto parece infantil, mas o Deus do céu sabe se isto é verdade ou não, no qual estou firmado. Então, em vez de tentar lutar e bater e dar palmadas naqueles marimbondos, houve um tipo de amor pio que veio sobre mim. E eu pensei, pobres bichinhos, vocês têm o direito de construir um abrigo. Esta é a forma que Deus fez para vocês se protegerem. E eu perturbei vocês, e sinto por tê-lo feito. Se eu tivesse que fazê-lo novamente, eu não vos perturbaria. Eu não tive intenção de fazê-lo. Mas eu disse, eu sou o servo do Senhor, e seus filhos enfermos estão aqui para receberem oração, e tenho que me apressar e cortar a grama deste quintal. Agora vocês, criaturinhas de Deus, no nome de Jesus Cristo, voltem para seu ninho, eu não incomodarei vocês. E o que foi isso? Foi porque eu orei, pois eu poderia ter morrido com as ferroadas. No amor de Deus, com um coração submisso, a projeção do amor apareceu e a graça soberana tomou conta. O que poderia ter dito àqueles marimbondos? Falei e cada marimbondo virou em voo e se alinharam como um grupo de soldados militares e voltaram imediatamente para seu ninho. O que foi isso? Eu não poderia falar com os marimbondos, não há como falar com eles. Como eu poderia evitar que eles me ferroassem? Eu estava no fim, mas eu tive amor.
Deus deu amor por aqueles marimbondos e eu falei com eles na minha voz. E o Espírito Santo, através da graça soberana, guiou aqueles marimbondos diretamente para o seu abrigo. Não muito longe da estrada, um Guernsey ali em Henryville um dia, esse imenso touro velho aqui, que matou certo homem de cor, na fazenda dos Brooks aqui, matou um homem de cor, quase matou aquele rapaz West do mesmo modo. Eles o colocaram ali na fazenda. Eu não sabia. Eu estava patrulhando, deveria estar levando uma arma. Eu não estava. Um dia, atravessando, eu pensei em ir até lá, orar por certa pessoa enferma. Fui atravessando aquele campo, nem pensando que aquele touro estava naquele campo. E eu já estava lá no meio do campo. O que aconteceu? De repente, deu uma pequena moita de arbustos, levantou-se um enorme touro briguento, seus longos chifres assim, e ele soltou um rugido. Eu sabia que era aquele matador. Eu olhei para trás, eu estava muito longe da cerca, umas 200 jardas. Ele não estava a mais que 30, 40 pés de mim. Ali estava ele com seus chifres para baixo. Soltou um grande, enorme berro. Eu estava desarmado e não havia nenhuma árvore para subir. Eu não podia voltar para a cerca. Eu pensei, bem, este é o fim. Bill Branham, é aqui que vai ser seu fim, a ser martirizado, morto a chifradas aqui no campo. E fiquei ali parado, mas de repente algo começou a acontecer ali, coração. A glória de Deus, algo entrou no meu coração. Eu pensei, eu perturbei aquele pobre animal. Não é aquele pobre animal, é o diabo que o faz fazer aquilo. E eu só sei de uma coisa, aqui está. Eu quero que você ouça isto. Há somente uma coisa que conquistará o diabo, que é o puro amor divino. O amor conquistará tudo. Deus amou o mundo de tal maneira, isso conquistou a questão do pecado, isso conquistou a questão da enfermidade, isso conquistará a divergência na igreja, isso conquistará tudo que for diferente dele para ser conquistado. Fará isso se você simplesmente permiti-lo. E quando esse imenso animal começou a vir na minha direção, e em vez de odiar aquele animal, irmão Mike, eu o amei. E pensei, você é uma criatura de Deus. Quem mais poderia tê-lo feito a não ser Deus? E você estava deitado aí pacificamente. E eu entrei no seu território. O campo estava cheio de avisos. Eu nem prestei atenção nelas. Eu simplesmente peguei um atalho na minha região habitual para ir orar por um homem enfermo. E ali eu vi aquele sujeito se aproximando, sua cabeça simplesmente balançando assim. E ele estava fazendo para me matar. E eu sabia disto. Mas o amor divino começou a chegar. Eu pensei, pobre criatura, um animal irracional, não tem conhecimento das coisas. Ali estava você, deitado, e eu o perturbei. Então agora, eu sou servo de Deus, você é criatura de Deus. No nome de Jesus Cristo, volte e deite, pois estou no meu caminho para orar por um filho de Deus que está enfermo. Volte e deite. E aquele touro vinha em minha direção e disparada, sem medo. Não tive medo nem mais um pouquinho do que se fosse o irmão Neville que está sentado neste lugar. Apenas um amor puro, santo no meu coração. O que isto fez? Isto criou uma atmosfera. E aquele touro entrou diretamente naquela atmosfera. A não mais de 10 pés de mim, ele parou e escoiciou. Ele olhou bem aqui, tão derrotado, com um olhar mais meigo na sua cara, e virou-se, andou um pouco e deitou-se. Eu passei a 5 pés dele. O que foi isto? Quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma conta nessa hora. Aquele foi o mesmo Deus que pôde impedir os leões de se aproximarem de Daniel. E eles chegaram com o rugido, e o pobre Daniel ali de pé, envolto no amor de Deus. Os leões se afastaram e deitaram. Foi pacífico. Vou lhe contar, meu irmão, quando Deus pode envolvê-lo no amor divino, a paz no vale para você então. Aqui há algum tempo atrás, eu estava chegando de Dallas, Texas. Eu estava chegando de avião, vindo para casa. Tivemos uma reunião ali. E no caminho entramos em uma tempestade. E o avião foi forçado a descer em Memphis. E enquanto eu estava em Memphis, eles me colocaram ali naquele hotel Peabody. Oh, um lugar elegantíssimo. How many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will
Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Again.